Hoje vamos mergulhar em uma história fascinante e assustadora que promete mexer com a sua mente. Você vai conhecer Leandro Montejo, um homem que passou por uma experiência de quase morte e recebeu uma mensagem chocante sobre o que acontecerá no dia 25 de agosto de 2024. Antes de começarmos, deixe nos comentários de que cidade você está assistindo. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma dessas histórias que vão te fazer pensar duas vezes sobre o que o futuro nos reserva. Meu nome é Leandro Montejo e tenho uma história para contar que vai além de qualquer coisa que você possa imaginar. Sou um homem simples, nascido em Cuba e criado em Miami. Vim para os Estados Unidos ainda jovem, trazendo comigo apenas a determinação de construir uma vida melhor. Não foi fácil, mas com muito esforço e trabalho duro, consegui me estabelecer aqui. Sempre fui um homem prático, com os pés no chão. Acreditava na ciência, nos fatos concretos. Nunca dei muita importância para histórias de experiências sobrenaturais ou coisas do tipo. Para mim, tudo tinha uma explicação lógica. Pelo menos, era assim que eu pensava. Até aquele dia. Trabalho como mecânico. Tenho minha própria oficina. É um trabalho honesto que me permitiu comprar uma casa modesta nos subúrbios de Miami. Nada muito luxuoso, mas é meu cantinho, sabe? Um lugar onde posso relaxar depois de um dia duro de trabalho. Tenho 45 anos agora e posso dizer que levava uma vida bem normal até aquele momento. Acordava cedo, ia para a oficina, voltava para casa. Às vezes, saía com os amigos para tomar uma cerveja nos fins de semana. Gostava de fazer churrasco no quintal ouvindo música cubana e lembrando da minha terra natal. Minha família? Bem, a maioria ficou em Cuba. Meu pai, Dom Emiliano, veio comigo para os Estados Unidos. Ele mora aqui perto e nos vemos com frequência. Minha mãe faleceu há alguns anos e sinto muito a falta dela. Tenho uma tia, Marisol, que foi como uma segunda mãe para mim quando eu era criança. Ela ficou em Cuba e, infelizmente, também já não está mais entre nós. Nunca me casei, nem tive filhos. Talvez por estar sempre focado no trabalho, ou talvez por não ter encontrado a pessoa certa. Às vezes penso que deveria ter formado uma família, mas a vida é assim. Nem sempre as coisas acontecem como planejamos. Enfim, essa era a minha vida comum, tranquila, sem grandes emoções ou acontecimentos extraordinários. Até aquele dia em que decidi reformar o piso da minha sala de armazenamento. Quem diria que uma tarefa tão simples mudaria completamente minha visão de mundo? Olha, não sou de acreditar em destino ou coisas do tipo, mas o que aconteceu comigo, bem, é difícil explicar. Vou tentar contar da melhor forma possível, mas aviso logo, pode parecer loucura. Eu mesmo ainda tenho dificuldade em acreditar. E olha que fui eu quem viveu tudo isso. Tudo começou em um dia quente de julho. Miami, você sabe como é, né? O calor é de matar. Eu tinha decidido trocar o piso da minha sala de armazenamento, um cômodo nos fundos da casa onde eu guardava um monte de tralha, ferramentas antigas, peças sobressalentes da oficina, algumas de Cuba. O piso de madeira estava todo acabado, cheio de frestas. Era impossível manter aquele lugar limpo. Então, numa manhã de sábado, acordei cedo, tomei meu café e fui para lá, determinado a resolver aquele problema de uma vez por todas. Comecei movendo as caixas pesadas, empilhando tudo num canto. Já estava suando feito um condenado e nem tinha começado o trabalho pesado ainda. Peguei minha velha pé de cabra e comecei a arrancar as tábuas. A madeira estava tão podre que algumas saíam sem nem fazer força. Outras, bem, essas deram trabalho. Eu estava tão concentrado no que fazia que nem percebi o tempo passar. Quando dei por mim, já era quase meio-dia. Foi então que aconteceu. Eu tinha acabado de arrancar uma tábua particularmente teimosa e dei um passo para trás para ver o progresso. Não vi o prego que estava ali, saliente, esperando por um pé descuidado, e foi o meu que encontrou a armadilha. A dor foi imediata e intensa. Soltei um palavrão em espanhol que faria minha falecida mãe se revirar no túmulo. Olhei para baixo e vi o estrago. O prego tinha atravessado a sola do meu tênis velho e entrado fundo no meu pé. O sangue já começava a manchar o tênis. Com cuidado, tirei o pé do prego. A ferida não parecia tão ruim assim, mas algo me dizia
que aquilo não era boa coisa. Lembrei das histórias que meu pai contava sobre os perigos do tétano. Na hora pensei, Leandro, seu idiota, por que não usou as botas de trabalho? Mancando, fui até o banheiro para lavar o ferimento. A água fria ardeu, mas pelo menos limpou o sangue. Enquanto secava o pé, comecei a sentir uma pontada de preocupação. E se aquele prego estivesse enferrujado? E se eu pegasse tétano? Tentei me acalmar. Não seja dramático, pensei. É só um furinho à toa. Mas a voz da minha tia Marisol ecoou na minha cabeça. Melhor prevenir do que remediar, meu filho. Relutante, decidi que era melhor ir ao hospital. Afinal, melhor perder algumas horas numa sala de espera do que arriscar algo mais sério, certo? Mal sabia eu que aquela decisão aparentemente simples seria o início de uma jornada que mudaria minha vida para sempre. Peguei as chaves do carro, tranquei a casa e dirigi até o hospital mais próximo. Durante todo o caminho, tentava me convencer de que estava exagerando. Era só um pequeno acidente doméstico, nada demais. Mas algo dentro de mim sabia que aquele não seria um dia comum. E cara, como eu estava certo. Cheguei ao hospital sentindo uma mistura de vergonha e preocupação. Vergonha por estar ali por causa de um machucadinho e preocupação porque, bem, nunca se sabe, né? O pronto-socorro estava lotado como sempre. Crianças chorando, idosos tossindo, o de sempre. Preenchi a ficha e me sentei para esperar, o pé latejando dentro do tênis. Depois do que pareceu uma eternidade, finalmente chamaram meu nome. O médico que me atendeu era o Dr. Ernesto Delgado, um cara jovem, com um sotaque que me lembrou de casa. Ele examinou meu pé com cuidado, fazendo perguntas sobre quando tinha sido minha última vacina contra tétano. Senhor Montejo, ele disse, a ferida não parece grave, mas, considerando as circunstâncias, vamos aplicar uma dose de reforço da vacina antitetânica, só por precaução. Concordei, aliviado por não ser nada sério. A enfermeira veio, aplicou a injeção e pronto. Achei que era só isso, que poderia voltar para casa e terminar meu trabalho no piso. Mas o doutor insistiu que eu ficasse em observação por algumas horas, só para garantir que não haveria reação à vacina. Relutante, concordei. Fiquei deitado numa maca no corredor, o barulho constante do hospital ao meu redor. As horas passaram devagar e comecei a me sentir cansado. Pensei que fosse só o tédio. Mas então comecei a notar algo estranho. Minha visão ficou meio embaçada. Achei que fosse sono, esfreguei os olhos, mas não melhorou. E então veio a tontura. Era como se o mundo inteiro estivesse girando ao meu redor. Tentei me sentar, mas meu corpo parecia pesado demais. Ei, enfermeira! Tentei chamar, mas minha voz saiu fraca. Olhei para o meu pé e vi que estava inchado. A área ao redor da ferida toda vermelha. Meu coração começou a bater mais rápido. Algo estava errado. Muito errado. O Dr. Delgado apareceu, seu rosto com uma máscara de preocupação. Ele falava comigo, mas as palavras pareciam distantes, como se estivesse falando debaixo d'água. Peguei algumas palavras soltas. Reação alérgica, infecção, penicilina. Vi o médico pegar uma seringa grande. Senti a picada no meu braço, mas era como se estivesse acontecendo com outra pessoa. A última coisa que me lembro é do Dr. Delgado gritando por ajuda. E então, foi nesse momento que tudo mudou, que minha percepção da realidade, da vida e da morte foi completamente transformada. O que aconteceu a seguir? Bem, não há palavras para descrever, mas vou tentar. É uma história que precisa ser contada. Depois que perdi a consciência, tudo se transformou em nada. Literalmente nada. Não havia luz, não havia som, não havia sensação de estar em um lugar. Era como se eu tivesse deixado de existir, mas ao mesmo tempo estava mais consciente do que nunca. Nesse vazio absoluto, algo estranho aconteceu. Eu não tinha mais corpo, pelo menos não no sentido físico que conhecemos. Era como se eu fosse apenas consciência pura, flutuando no vazio. E o mais incrível é que não sentia medo. Pelo contrário, uma paz profunda me envolveu. Todo o peso da vida, todas as preocupações e medos que carregamos desapareceram completamente.
Eu não estava sozinho. Havia uma presença, algo que eu não conseguia ver, mas que sentia claramente. Era como se estivesse sendo observado por uma força que emanava um poder indescritível. Não havia palavras, mas uma comunicação silenciosa e direta, como se eu estivesse conectado a um conhecimento universal. De repente, esse vazio começou a mudar. Não posso dizer exatamente o que aconteceu, mas era como se o espaço ao meu redor se curvasse, se moldasse, até que eu me vi em um lugar completamente diferente. Eu estava flutuando sobre um campo vasto, coberto por uma névoa dourada. Era como se o próprio chão emanasse uma luz suave e acolhedora. Ao longe, montanhas imponentes se erguiam, suas silhuetas contra um céu que mudava de cor constantemente, passando do azul ao roxo, do vermelho ao dourado, como uma tela viva. Havia uma beleza indescritível nesse lugar, algo que transcendia qualquer coisa que já tinha visto na Terra. Então vi algo que me deixou sem palavras. Uma cidade, mas não uma cidade comum. Era uma cidade feita de luz, com edifícios que pareciam feitos de cristal, brilhando com uma intensidade que não machucava os olhos. E de algum lugar, uma música, uma melodia tão perfeita que parecia ecoar na própria alma. Eu sabia, de alguma forma, que estava em um lugar sagrado, um lugar além do nosso entendimento humano. Mas, ao mesmo tempo, havia uma estranha familiaridade, como se eu já tivesse estado ali antes, talvez em outro tempo ou em outro estado de existência. Flutuei em direção à cidade, sendo guiado por uma força invisível. À medida que me aproximava, comecei a distinguir figuras, seres de luz, que pareciam esperar por mim. Eles não tinham rostos definidos, mas emanavam uma presença tão poderosa e amorosa que era impossível sentir medo ou desconfiança. Era como se eu estivesse sendo acolhido de volta para casa. Mas antes que eu pudesse me aproximar mais, algo mudou. O céu sobre a cidade começou a escurecer, uma sombra se espalhando rapidamente, como uma tempestade iminente. A música cessou e a sensação de paz foi substituída por uma inquietação crescente. Os seres de luz se afastaram, como se estivessem se preparando para algo terrível. E foi então que vi. No horizonte, uma figura solitária se aproximava. Era um homem, mas não um homem comum. Sua presença era avassaladora, como se ele carregasse em si todo o poder do universo. Usava um manto longo e escuro, e seu rosto estava obscurecido, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade quase insuportável. Ele se aproximou e, quando finalmente parou diante de mim, pude sentir sua voz ecoando dentro da minha mente, sem que ele precisasse mover os lábios. "Leandro Montejo", disse ele, "você foi escolhido para ver o que está por vir. O que eu vou te mostrar não é um destino fixo, mas uma advertência. O futuro da humanidade está em suas mãos." Com um movimento de sua mão, o espaço ao nosso redor se distorceu e, de repente, estávamos em um lugar completamente diferente. Eu estava de pé no meio de uma cidade, mas não uma cidade como as que conhecemos. Era um lugar de ruínas, onde edifícios modernos estavam caídos, cobertos de vegetação, como se tivessem sido abandonados por séculos. Não havia vida, apenas o som do vento soprando através das estruturas desmoronadas. "O que você vê é o que pode acontecer", disse ele. "O futuro não é fixo, mas segue as escolhas que vocês fazem no presente. Em 25 de agosto de 2024, o mundo enfrentará uma encruzilhada. Será um dia em que uma grande decisão será tomada, e essa decisão determinará o curso da humanidade." Eu estava confuso e aterrorizado, sem saber o que fazer com aquela informação. Mas a figura não me deu tempo para pensar. Ele levantou a mão e o cenário mudou novamente. Agora, estávamos de volta ao Campo Dourado, mas a cidade de luz estava diferente. Ela parecia distante, quase inatingível, e a sombra que antes ameaçava estava mais próxima, como se estivesse engolindo tudo em seu caminho. "Você deve avisar os outros", ele disse. "O destino da humanidade depende disso. Se nada for feito, o mundo que você conhece será destruído. Mas há esperança. Sempre há esperança. Vocês têm o poder de mudar o futuro
mas precisam agir agora. O tempo está se esgotando. E com essas palavras, tudo desapareceu. O campo, a cidade, o homem, tudo se dissolveu em escuridão e eu senti meu corpo sendo puxado de volta, como se estivesse sendo sugado para uma realidade distante. Abri os olhos e estava de volta ao hospital, com o Dr. Delgado e uma equipe de enfermeiros ao meu redor. Eles estavam visivelmente aliviados ao ver que eu tinha acordado. Minha primeira reação foi pensar que tudo tinha sido um sonho, uma alucinação provocada pelo medo e pelo remédio. Mas no fundo eu sabia que não era só isso. Sabia que o que tinha visto era real e que tinha uma missão: avisar o mundo do que estava por vir. Fechei os olhos, sentindo o cansaço tomar conta de mim. Antes de adormecer, ouvi a voz da minha tia Marisol, sussurrando em meu ouvido: "Tenha fé, meu filho." Na manhã seguinte, o Dr. Delgado veio cedo para fazer uma avaliação e ficou satisfeito com minha recuperação. "Se continuar assim, Sr. Montejo, poderemos lhe dar alta amanhã", disse ele com um sorriso. Meu pai tinha ido para casa descansar um pouco, mas voltou logo depois do almoço. Ele parecia ter envelhecido 10 anos naquela noite. Sentou-se ao lado da minha cama, seus olhos ainda mostrando preocupação. "Como está se sentindo, meu filho?" ele perguntou, sua voz cansada. "Melhor, papá", respondi. "Muito melhor." Ficamos em silêncio por um momento. Eu sabia que precisava contar a ele sobre minha experiência, mas não sabia por onde começar. Como explicar algo tão inexplicável? "Papá", comecei, hesitante. "Algo aconteceu enquanto eu estava. Você sabe, quando meu coração parou." Meu pai me olhou com curiosidade. "O que quer dizer, Leandro?" Respirei fundo e comecei a contar. Falei sobre o vazio, sobre ver meu próprio corpo de cima. Contei sobre o ser de luz e sua mensagem enigmática. E, finalmente, falei sobre meu encontro com a tia Marisol. Enquanto eu falava, vi as expressões no rosto do meu pai mudarem. Primeiro surpresa, depois incredulidade e, finalmente, uma mistura de preocupação e esperança. Quando terminei, ficamos em silêncio por um longo tempo. Meu pai olhava pela janela, perdido em pensamentos. Finalmente, ele se virou para mim. "Leandro", ele começou, sua voz séria, "você sabe que eu sou um homem prático. Sempre acreditei no que posso ver e tocar." Ele fez uma pausa, como se estivesse escolhendo cuidadosamente suas próximas palavras. "Mas há coisas neste mundo que não podemos explicar. Sua mãe. Ela sempre dizia que havia mais entre o céu e a terra do que nossa filosofia pode compreender." Ele pegou minha mão, apertando-a gentilmente. "Não sei o que aconteceu com você, meu filho. Talvez tenha sido um sonho, talvez tenha sido real, mas sei que mudou você. Posso ver nos seus olhos. Senti lágrimas se formando nos meus olhos. Você acredita em mim, papá?" Ele sorriu, aquele sorriso que sempre me fazia sentir seguro quando eu era criança. "Acredito que você viu algo profundo e significativo, Leandro. E se isso te deu um propósito, uma missão? Bem, quem sou eu para questionar?" Senti um alívio enorme. Meu pai podia não entender completamente, mas ele acreditava em mim. Era tudo o que eu precisava naquele momento. "E sobre tia Marisol?" ele continuou, sua voz embargada pela emoção. "Ela disse que está orgulhosa de você?" Assenti, incapaz de falar. Meu pai sorriu, lágrimas nos olhos. "Bem, nisso eu posso acreditar completamente, porque eu também estou, meu filho, muito orgulhoso." Naquele momento, senti uma conexão com meu pai mais forte do que nunca. Percebi que, independentemente do que o futuro reservasse, independentemente da missão que me foi dada, eu não estaria sozinho. Teria meu pai ao meu lado, me apoiando, me guiando. E com esse pensamento, senti uma onda de força e determinação me invadir. Estava pronto para enfrentar o que quer que viesse pela frente. Estava pronto para cumprir minha missão, qualquer que fosse ela. Finalmente, chegou o dia da minha alta. O Dr. Delgado fez uma última avaliação e, satisfeito com minha recuperação, assinou os papéis de liberação. Antes de sair, ele me puxou de lado. "Senhor Montejo", ele disse, seu tom sério, "o que aconteceu com você? Bem, não é algo que vemos todos os dias,
Sua recuperação foi notável. Ele fez uma pausa como se estivesse considerando suas próximas palavras. Ouvi dizer que você teve uma experiência enquanto estava inconsciente. Não sou um homem religioso, Sr. Montejo, mas já vi coisas neste hospital que desafiam explicações médicas. Se o que você viveu lhe trouxe paz ou propósito, agarre-se a isso. Assenti, agradecido por suas palavras. Obrigado, doutor, por tudo. Meu pai me ajudou a juntar minhas coisas e me acompanhou até o carro. O caminho de volta para casa foi silencioso. Cada um de nós perdido em seus próprios pensamentos. Quando chegamos, fiquei surpreso ao ver que a sala de armazenamento, onde tudo havia começado, estava limpa e organizada. O piso novo estava instalado. Seus amigos da oficina vieram ajudar, meu pai explicou. Disseram que era o mínimo que podiam fazer. Fiquei tocado pela gentileza dos meus amigos. Era um lembrete de que, mesmo nos momentos mais difíceis, não estamos sozinhos. Nos dias que se seguiram, tentei voltar à minha rotina normal. Fechei os olhos e senti o cansaço tomar conta de mim. Antes de adormecer, ouvi minha tia Marisol falando, mas logo a voz se dissipou no silêncio do quarto. Na manhã seguinte, o Dr. Delgado veio cedo fazer uma avaliação e ficou satisfeito com minha recuperação. Se continuar assim, Sr. Montejo, poderemos lhe dar alta amanhã, ele disse com um sorriso. Meu pai tinha ido para casa descansar um pouco, mas voltou logo depois do almoço. Ele parecia ter envelhecido 10 anos naquela noite. Sentou-se ao lado da minha cama, seus olhos ainda mostrando preocupação. Como está se sentindo, meu filho? Ele perguntou, sua voz cansada. Melhor, papá, respondi. Muito melhor. Ficamos em silêncio por um momento. Eu sabia que precisava contar a ele sobre minha experiência, mas não sabia por onde começar. Como explicar algo tão inexplicável? Papá, comecei hesitante. Algo aconteceu enquanto eu estava... Você sabe, quando meu coração parou. Meu pai me olhou com curiosidade. O que quer dizer, Leandro? Respirei fundo e comecei a contar. Falei sobre o vazio, sobre ver meu próprio corpo de cima. Contei sobre o ser de luz e sua mensagem enigmática. E, finalmente, sobre meu encontro com tia Marisol. Enquanto eu falava, vi as expressões no rosto do meu pai mudarem. Primeiro surpresa, depois incredulidade. E, finalmente, uma mistura de preocupação. E seria... esperança? Quando terminei, ficamos em silêncio por um longo tempo. Meu pai olhava pela janela, perdido em pensamentos. Finalmente ele se virou para mim. Leandro, ele começou, sua voz séria. Você sabe que sou um homem prático. Sempre acreditei no que posso ver e tocar, mas... Ele fez uma pausa, como se estivesse escolhendo cuidadosamente suas próximas palavras. Mas há coisas neste mundo que não podemos explicar. Sua mãe, ela sempre dizia que havia mais entre o céu e a terra do que nossa vã filosofia pode compreender. Ele pegou minha mão, apertando-a gentilmente. Não sei o que aconteceu com você, meu filho. Talvez tenha sido um sonho, talvez tenha sido real, mas sei que isso te mudou. Posso ver nos seus olhos. Senti lágrimas se formando nos meus olhos. Você acredita em mim, papá? Ele sorriu, aquele sorriso que sempre me fazia sentir seguro quando eu era criança. Acredito que você viu algo profundo e significativo, Leandro. E se isso te deu um propósito, uma missão? Bem, quem sou eu para questionar? Senti um alívio enorme. Meu pai podia não entender completamente, mas ele acreditava em mim. Era tudo o que eu precisava naquele momento. E sobre tia Marisol, ele continuou, sua voz embargada pela emoção. Ela disse que está orgulhosa de você. Assenti, incapaz de falar. Meu pai sorriu, lágrimas nos olhos. Bem, nisso eu posso acreditar completamente, porque eu também estou, meu filho, muito orgulhoso. Naquele momento, senti uma conexão com meu pai mais forte do que nunca. Percebi que, independentemente do que o futuro reservasse, independentemente da missão que me foi dada, eu não estaria sozinho. Teria meu pai ao meu lado, me apoiando, me guiando. E com esse pensamento, senti uma onda de força e determinação me invadir. Estava pronto para enfrentar o que quer que viesse pela frente.
Estava pronto para cumprir minha missão, qualquer que fosse ela. Finalmente, chegou o dia da minha alta. O Dr. Delgado fez uma última avaliação e, satisfeito com minha recuperação, assinou os papéis de liberação. Antes de sair, ele me puxou de lado. "Senhor Montejo", ele disse, seu tom sério, "o que aconteceu com você, bem, não é algo que vemos todos os dias. Sua recuperação foi notável." Ele fez uma pausa como se estivesse considerando suas próximas palavras. "Ouvi dizer que você teve uma experiência enquanto estava inconsciente. Não sou um homem religioso, Senhor Montejo, mas já vi coisas neste hospital que desafiam explicações médicas. Se o que você viveu lhe trouxe paz ou propósito, agarre-se a isso." Assenti, agradecido por suas palavras. "Obrigado, doutor, por tudo." Meu pai me ajudou a juntar minhas coisas e me acompanhou até o carro. O caminho de volta para casa foi silencioso, cada um de nós perdido em seus próprios pensamentos. Quando chegamos, fiquei surpreso ao ver que a sala de armazenamento, onde tudo havia começado, estava limpa e organizada. O piso novo estava instalado. Seus amigos da oficina vieram ajudar, meu pai explicou. Disseram que era o mínimo que podiam fazer. Fiquei tocado pela gentileza dos meus amigos. Era um lembrete de que, mesmo nos momentos mais difíceis, não estamos sozinhos. Nos dias que se seguiram, tentei voltar à minha rotina normal. Voltei para a oficina, agradeci aos meus amigos pela ajuda, mas algo tinha mudado. Eu tinha mudado. As palavras do ser de luz e de tia Marisol ecoavam constantemente na minha mente. Eu tinha uma missão, uma responsabilidade, mas o que exatamente isso significava? Como eu deveria me preparar? E como poderia ajudar os outros a se prepararem para algo que nem eu mesmo entendia completamente? À noite, deitado na cama, eu repassava minha experiência, tentando extrair algum sentido dela. A paz que senti naquele vazio, o amor que experimentei no encontro com tia Marisol, tudo isso parecia tão distante agora, como um sonho que vai se apagando ao acordar. Mas eu sabia que não tinha sido um sonho. Era real, tão real quanto o ar que eu respirava. E aos poucos, comecei a perceber mudanças sutis em mim. Comecei a ver o mundo de uma forma diferente. As pequenas irritações do dia a dia já não me afetavam tanto. Sentia uma conexão mais profunda com as pessoas ao meu redor, como se pudesse sentir suas emoções, como se estivesse ouvindo de verdade e não apenas escutando. Sobre o trabalho, em cada interação, eu sentia que estava de alguma forma cumprindo minha missão. Comecei a ler mais também, livros sobre espiritualidade, filosofia, psicologia, coisas que nunca tinham me interessado antes, agora pareciam fascinantes. Cada livro me dava uma peça do quebra-cabeça, ajudando-me a entender melhor o que tinha acontecido comigo e o que eu deveria fazer a respeito. Meu pai notou a mudança. Uma noite, enquanto estávamos juntos, ele comentou: "Você está diferente, meu filho, em paz, eu acho. É como se tivesse encontrado algo que estava procurando há muito tempo." Sorri para ele. "Acho que sim, papá. Ainda estou tentando entender tudo, mas me sinto mais completo, sabe?" Ele assentiu, seus olhos brilhando com algo que parecia orgulho. "Sua mãe ficaria feliz em ver você assim", ele disse baixinho. Aquelas palavras me tocaram profundamente. Pensei em minha mãe, em tia Marisol, em todas as pessoas que já tinham partido. De repente, elas não pareciam tão distantes assim. Os meses que se seguiram foram de profunda transformação, não apenas para mim, mas para o mundo ao meu redor. As notícias na TV falavam de mudanças climáticas, conflitos políticos, avanços tecnológicos surpreendentes. Era como se o mundo todo estivesse se preparando para algo grande. E eu? Bem, eu continuava minha jornada de autodescoberta e preparação. Comecei a meditar regularmente, algo que teria achado ridículo alguns meses atrás. Mas agora, esses momentos de silêncio e introspecção se tornaram essenciais para mim. Na oficina, implementei algumas mudanças. Começamos a usar produtos mais ecológicos, a reciclar mais. Pequenas coisas, mas que faziam uma diferença. E o mais importante, comecei a conversar mais com meus funcionários e clientes sobre as mudanças que estavam acontecendo no mundo.
Não falava diretamente sobre minha experiência de quase morte, mas compartilhava ideias sobre a importância de estarmos preparados para mudanças, de cuidarmos uns dos outros e do planeta. Para minha surpresa, as pessoas ouviam. Algumas riam e achavam que eu tinha ficado maluco, claro, mas outras pareciam realmente interessadas. Um dia, um cliente mais antigo, o Sr. Rodrigues, me perguntou diretamente: Leandro, o que aconteceu? Você sempre foi um bom homem, mas agora é como se tivesse uma missão. Hesitei por um momento, mas então decidi contar a ele uma versão simplificada da minha experiência. Para minha surpresa, ele não me achou louco. Pelo contrário, seus olhos se encheram de lágrimas. Sabe, ele disse, perdi minha esposa há 2 anos e desde então tenho essa sensação. Como se ela ainda estivesse por perto, sabe? Achei que estava ficando maluco. Mas ouvindo você, talvez haja mais nessa vida do que podemos ver. Aquela conversa me fez perceber que talvez minha missão não fosse algo grandioso ou dramático. Talvez fosse simplesmente isso: compartilhar minha experiência, minha nova perspectiva e ajudar as pessoas a verem que há mais na vida do que os olhos podem ver. Comecei a organizar pequenos encontros na oficina depois do expediente. Nada formal, apenas conversas sobre vida, morte, espiritualidade, o futuro do planeta. No início eram apenas alguns amigos curiosos, mas aos poucos mais pessoas começaram a aparecer. Clientes, amigos, até desconhecidos que ouviam falar das reuniões e vinham ver do que se tratava. E ali, naquele ambiente simples e familiar, compartilhávamos nossas esperanças e medos, nossas dúvidas e crenças. Eu nunca tentava impor minhas ideias. Apenas ouvia, compartilhava o que tinha aprendido e, acima de tudo, tentava mostrar que, não importa o que o futuro trouxesse, estaríamos juntos nisso. Era assim que eu estava cumprindo minha missão, uma conversa de cada vez, um pequeno gesto de bondade, uma semente de esperança plantada. E cada vez que olhava para o céu noturno, lembrava-me da luz que vi naquele vazio, da paz que senti, e sabia que, independentemente do que viesse pela frente, eu estava no caminho certo. Porque, no fim das contas, a missão que me foi dada não era sobre salvar o mundo ou mudar o destino da humanidade. Era sobre algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, infinitamente mais importante: viver minha vida com amor, compaixão e propósito, e ajudar os outros a fazerem o mesmo.